Sonda nasogástrica aberta em frasco, primeiro eu vou falar, depois sonda nasogástrica com lavagem gástrica. Então eu preciso uma bandeja com gases, seringa de 20, a sonda nasogástrica do calibre escolhido, as luvas, o copinho com água, o esparadrapo, o narizinho, um látex, um vidro e a compressa para proteger o tórax e a xilocaína geleia. Então eu expliquei para o paciente o que eu vou fazer, vou colocar a compressa no tórax e vou fazer a medida da sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica é aquela que vai do nariz até o estômago, diferente da nasointeral que vai até o intestino. Então a medida também é diferente. Nós vamos fazer a medida, lembrando que é um procedimento limpo, também não é estéril, então eu posso pegar ela com a mão, ponta do nariz ao lobo da orelha, do lobo da orelha ao apêndice xifoide, que é aqui a pontinha do externo, e mais 3 dedos. Então, ponta do nariz ao lobo da orelha até o apêndice xifoide, mais 3 dedos. Pego a minha fitinha, marco, coloco sobre o tórax do paciente, tenho a gase, a xilocaína, calço a minha luva, mesma coisa, né? O paciente consegue deglutir, eu peço para ele deglutir a saliva. Se ele consegue tomar um pouquinho d'água, que não tem disfagia, também solicito que ele degluta. Coloco a xilocaína, a pontinha, lubrifico bem, introduzo na narina, no sentido para trás e para baixo. Nessa altura eu sinto um estreitamento, que é a nasofaringe. Nesse momento eu flexiono o pescoço. Para que eu flexiono o pescoço? Para evitar que a sonda vá para a traqueia, e sim vá para o esôfago, que é o local que nós queremos. Então eu introduzo, peço que o paciente vá deglutindo e eu vou introduzindo até a marca estipulada por nós na medida anterior. Chegou lá, seco o excesso de xilocaína, pego o narizinho, fixo, esse narizinho eu coloquei aqui, ó, a data e a hora, vou fazer o teste. Às vezes, quando eu passo a sonda, que o paciente está muito distendido, eu passo a sonda e já vem o líquido, então eu nem preciso, isso tudo dispensa os testes. Caso não reflua, eu vou fazer o borbulhamento, que se borbulhar vai estar no pulmão, e aí eu retiro. Se não borbulhar, continua a realização dos testes. Também pego o esteto, a seringa com 20 ml de água, conecto, coloco então o esteto na altura do estômago e injeto rapidamente. Vou ouvir o barulho de cachoeira dizendo para mim que está no local adequado e aspiro. Na sonda nasogástrica é mais comum haver o refluxo de resíduo gástrico. Então é mais comum do que lá, mas também, se não voltar resíduo gástrico, mas eu auscultei o barulho de cachoeira, significa que está no estômago. Fecho aqui. Passei. Então o procedimento está ok. São 3 testes, o do borbulhamento, o da ausculta e do resíduo gástrico. Aí está tudo certo, vou pegar o frasco, colocar no chão e aí vou colocar o látex conectado à sonda, que vai vir até o frasco no chão. E aí vai ocorrer a drenagem. A drenagem que acontece pela sonda nasogástrica pode ser líquido bilioso, que é um líquido verde escuro, líquido fecaloide, que é a coloração de fezes e cheiro de fezes, sangue, que é por hemorragia digestiva, ou resíduo alimentar. E em alguns casos, quando o paciente tomou veneno, vem o veneno ou a coloração do veneno, medicamentos, vem a coloração do medicamento e o próprio medicamento também. Então eu vou avaliar a quantidade e o aspecto a cada 6 horas. Eu tenho que esvaziar esse frasco
e registrar a evolução da enfermagem. 500 ml, fecaloide, 200 ml, bilhoso, enfim, o que estiver drenando pela sonda nasogástrica do paciente. Ela serve para que sejam eliminados fluidos que existam no sistema gastrointestinal, especificamente no estômago e esôfago. Então, a sonda nasogástrica para lavagem gástrica. Às vezes tem o paciente que tomou medicamento de forma indevida, por acidente, muitos medicamentos, então tem que fazer lavagem gástrica porque o medicamento pode ser tóxico ou letal. Às vezes a ingestão de veneno também, às vezes a ingestão de veneno e de medicamento como tentativa de suicídio, ou por vezes também a hemorragia digestiva, então a gente vai fazer a lavagem gástrica. Tudo igual a sonda nasogástrica aberta em frasco, tá? Só que a diferença é que depois que eu passei a sonda, eu vou pegar o soro fisiológico de 1000 ml e aí eu vou conectar na sonda. Abro o equipo e deixo descer 250 ml. Desceu os 250 ml, fecho, desconecto e conecto aqui. Ou até numa bacia aberta, ou um balde para drenar aquele líquido que está lá dentro do estômago, para drenar aqui no frasco, ou na bacia, ou no balde. Drenou, parou de drenar, volto, conecto e ligo, desce mais 250. Desceu os 250, faço a mesma coisa. Por que eu faço isso de 250 em 250 e não os 1000 em uma vez só? Porque se eu colocar os 1000 uma vez só, aquele produto tóxico, aquele medicamento vai ir mais rápido para o intestino e vai ser rapidamente absorvido. Em vez de eu auxiliar o paciente, eu estou prejudicando ele. Então, por isso que eu injeto 250, 250, 250 e 250, que daí fechou os 1000. Bom, fechou os 1000, mas ainda está drenando líquido assim, está parecendo que tem medicamento, que tem veneno, enfim. Aí eu vou fazer mais uma lavagem de 1000, 250, 250, 250 e 250. Vamos pensar que aqui essa lavagem gástrica eu estou fazendo por causa de uma intoxicação exógena, que significa alta ingestão de medicamentos ou veneno, enfim, substâncias tóxicas. Faço a lavagem até sair bem limpinha a substância e aí eu vou passar nessa sonda o carvão ativado. Carvão ativado é uma substância que ela absorve as moléculas químicas, não é absorve, é adsorve, com D, que significa que atrai as moléculas químicas dos medicamentos ou venenos e faz a destruição delas. Então eu desconecto daqui, coloco, injeto toda aquela quantidade que eu tenho no meu frasco, que o médico prescreve a quantidade para aquele paciente, para aquela idade, para aquele peso. Injetei todo o carvão ativado, fecho a sonda e deixo fechada por 1 hora, que é o tempo necessário para o carvão ativado então atrair as moléculas químicas e destruí-las. Bom, isso no caso da lavagem gástrica por intoxicação exógena, mas eu posso fazer uma lavagem gástrica por hemorragia digestiva. Aí o soro aqui que eu vou fazer é gelado, é a única coisa. Por que o soro gelado na hemorragia digestiva? Porque ele vai fazer vasoconstrição, auxiliando na diminuição do sangramento. E também na hemorragia digestiva eu não vou usar o carvão ativado, porque eu uso ele somente em casos de intoxicação exógena. Sempre sonda nasogástrica aberta em frasco, lavagem gástrica, o paciente deve estar semi-sentado ou Fowler, porque o paciente com sonda nasogástrica tem um diagnóstico de enfermagem, que é risco de aspiração. Então nós temos que deixar a cabeceira elevada. Então a gente vai fazer a lavagem intestinal, que também é conhecida como enema. O paciente vai estar em decúbito lateral esquerdo, que é a posição de Sims, que é a perna esquerda estendida e a direita flexionada. Então vou chegar no quarto, explicar ao paciente o que eu vou fazer. Se ele não estiver posicionado, eu vou posicioná-lo e fazer o procedimento.
eu preciso de uma compressa, a solução prescrita, a sonda retal, gaze, o lubrificante, que é a lidocaína, e as luvas, e o saquinho de lixo. Então eu vou explicar para o paciente que eu vou introduzir a sonda, vou colocar o líquido no intestino, na região anal e retal dele. Ele vai tentar segurar o máximo possível para que esse líquido faça o efeito desejado, promovendo a evacuação do paciente. Se esse paciente pode levantar do leito, eu vou aplicar a medicação, dizer para ele segurar ao máximo, e assim que ele precisar ir ao banheiro, ele vai até o banheiro para evacuar. Se o paciente deve ficar no leito, ou se ele não consegue sair do leito e ele estiver com fralda, eu vou fazer a lavagem intestinal e vou ajeitar a fralda para que ele evacue na fralda. E se esse paciente não usa fralda, mas não consegue ir até o banheiro, eu vou deixar a comadre do lado, para quando ele precisar, ele vai evacuar na comadre então, tá? Então cheguei, expliquei para o paciente o que eu vou fazer, coloco ele na posição de Sims, que é decúbito lateral esquerdo, com a perna direita fletida, organizo o material, então calçando as minhas luvas. Esse paciente está com fralda, ele não tem condições de sair do leito. Eu vou pegar a xilocaína e vou colocar na gaze. Já expliquei o procedimento para o paciente. Solto então a fralda. Se necessário, eu tenho uma compressa, se for necessário. Essa lidocaína eu passo na sonda retal. Abro a nádega do paciente. Localizo então o ânus e introduzo a sonda. Chegando lá no término da sonda, eu vou apertando o frasco no sentido aqui, fazendo um rolinho com ele e pedindo que o paciente segure. Terminando isso, eu seguro aqui e retiro a sonda. Aí guardo a compressa, peço de novo para o paciente segurar o máximo possível, coloco a fralda e cubro o paciente. Por que essa posição de decúbito lateral esquerdo? Por causa da anatomofisiologia do intestino. Nós temos o ânus, o reto e depois o cólon descendente que vem para o lado esquerdo. Então por isso que é importante o decúbito lateral esquerdo, porque eu vou injetar aquele líquido que vai vir para o cólon esquerdo e ele vai auxiliar na movimentação do intestino, que são os movimentos peristálticos. E eu não comentei no início, mas o frasco líquido deve ser aquecido, morno, porque é a temperatura corporal. Quando eu introduzir a sonda lá dentro do reto, eu faço esse movimento aqui, ó. Eu vou dobrando e vou injetando a medicação para dentro do reto do paciente, tá? Todo o frasco deve ser injetado para que tenha o efeito desejado.